A mesma coisa acontece com os padres que usam clésima e batina. Isso acontece com padres que eu conheço e devo dizer para vocês, já aconteceu até comigo, quando eu era padre mais jovem, né? E as pessoas me acusavam. Não, você não pode ficar usando batina porque você tá se achando melhor do que os outros padres. Eu continuei usando batina, não mudei de ideia, não mudei de atitude. Porém, eu devo confessar para vocês que sim, me sentia de alguma forma retraído e culpado. Retraído de praticar pôr em prática essa norma da igreja. Não é? Porque afinal, o Código de Direito Canônico pede que o padre use o hábito eclesiástico. E assim por diante. Bom, como é que nós podemos reagir diante disso? A primeira coisa, se você quiser se aprofundar nisso que eu estou dizendo, aqui no próprio site você tem aquele curso de terapia para as doenças espirituais, uma palestra, né, sobre a vaidade, o orgulho e a terapia da vaidade e do orgulho. Né? Essa é a primeira coisa. E o que é que eu posso dizer sobre isso? De fato, existe o problema da vaidade e do orgulho, que está sempre à espreita. Nós, que queremos um crescimento espiritual, teremos sempre esta dificuldade da vaidade e do orgulho. Só que o que as pessoas têm que perceber é que, como dizem os santos padres, a vaidade é como o sol, que está em todos os lugares e você não consegue escapar disso. Não é? Deixa eu dar o exemplo. Um padre que usa batina pode se sentir vaidoso de usar a batina, se exibindo? Pode. Um padre que usa batina pode se sentir orgulhoso, melhor do que os outros, porque usa batina? Pode. Mas, se ele tirar a batina e o clergyman, por causa desta sua pretensa humildade, ele pode transformar essa sua humildade em orgulho. Então não tem como escapar. Ou seja, o cara se veste de sacos, né, com andrajos, ele é pobre, pobretão, e se veste como um favelado porque ele optou pelos pobres, sei lá. Pois bem, ele pode transformar isso num orgulho. E, portanto, no íntimo do seu coração, se achar melhor do que os outros. Então, como você vê, não é aquilo que a gente faz, mas é exatamente a questão da intenção. Nós precisamos de uma purificação da nossa intenção ao fazer as coisas. Eu não vou deixar de usar a batina porque ela pode ser uma vaidade. Porque o contrário, o não usar a batina pode também ser vaidade. Não é? Os santos padres usam a comparação com um strep. O que é o strep? O strep é uma armadilha que se usava, uma armadilha militar antiga, onde os soldados jogavam na estrada uns ferros. Esses ferros eram como se fosse um tripé, você imagina um tripé, com um esporão para cima. De qualquer jeito que você jogar aquele asterisco no chão, aquele tripé, ele vai sempre cair com o tripé para baixo, com o esporão para cima. Não é? E vai ferir o cavalo, a cavalaria dos inimigos. Qualquer jeito que cair no chão, você está estrepado. Né? Então, essa questão do strep nos ensina que não é exatamente no deixar de fazer coisas boas que nós seremos humildes. Não pode ser, porque isso vai ser usado pelo diabo. O diabo não pode usar, a gente não pode deixar o diabo usar a humildade para que a gente se afaste de Deus, se afaste do caminho bom, se afaste do caminho da santidade. Então, qual é o caminho? O caminho é a purificação da intenção. Eu devo, então, fazer a coisa certa, porém, sabendo que eu preciso viver a humildade diante de Deus. O que quer dizer humildade diante de Deus? Veja,
Se eu me humilho aqui diante de você, o que acontece? Essa minha humildade pode se transformar em orgulho, em vaidade. Então não funciona. Mas se eu me humilho diante de Deus, ou seja, onde no íntimo do meu coração eu me humilho diante dele e eu sei o pecador que eu sou, onde diante de Deus eu apresento a minha miséria e eu sei a porcaria que é esse sujeito de batina, chamado Padre Paulo Ricardo, então, ali, diante de Deus, na intimidade do coração, eu poderei ser humilde, se eu fizer isso. É o único jeito. Não tem outra maneira. A maneira é eu saber concretamente que eu não sou melhor do que ninguém. Nós cristãos não somos melhores do que ninguém. E, aliás, até concretamente falando, nós podemos dizer isso. Se você se sentasse num confessionário, se você fosse padre, e se sentasse no confessionário, você iria ver que os cristãos pecam como os pagãos pecam. Não é? Nós cometemos pecados. Mas existe um abismo de diferença entre o cristão e o pagão. Que não consiste exatamente no fato de que o cristão não peca e o pagão peca. Ao contrário. Os dois pecam. Mas o cristão odeia o próprio pecado. Abomina o próprio pecado. Se humilha diante de Deus. Então, veja só. É importante a gente então saber que a atitude espiritual correta é esta humilhação diante de Deus. Então a primeira virtude é esta. A humildade. Esta humildade vivida diante de Deus em que eu sei a miséria que eu sou, esta atitude é fundamental e necessária. Por isso, nós não somos melhores do que ninguém. Porém, é necessária uma outra virtude. A virtude da magnanimidade. A pessoa tem que saber que, embora eu seja miséria, eu sou chamado a uma grandeza. A minha batina me lembra isto. A minha batina me lembra que este miserável é chamado à santidade. Que este miserável é chamado a viver no céu com Deus, embora eu mereça o inferno. Ou seja, o realismo da humildade, e os santos nos recordam bem isso, hein? Que não adianta uma falsa humildade. Falsa humildade é você começar a mentir e dizer coisas que não são verdadeiras. Vamos supor, você tem uma certa beleza física. Aí você chega em mente e diz, não, eu sou feio, eu sou horroroso. Não adianta mentir. Como é que eu vivo a humildade? Admita que você tem uma certa beleza, mas que a sua beleza diante da beleza de Deus é ridícula. Que você não é nada diante dele. Se você tem dinheiro, se você se envaidece do dinheiro ou da roupa que você é capaz de comprar ou do carro possante que você tem, se coloque diante de Deus e veja que a sua riqueza não é nada diante da riqueza dele. Essa é humildade. Mas ao mesmo tempo recorde-se da sua vocação grandiosa para a santidade, para viver no céu. E esta é a magnanimidade. Magnanimidade quer dizer isso, a alma grande. Eu tenho uma vocação para a grandeza. Eu fui feito para concelebrar com os anjos no céu. Pois bem, nós devemos nos recordar dessa nossa vocação. Então, eu sou um miserável. Mas o meu hábito me recorda constantemente de que eu não deveria ser assim. Eu deveria ser melhor. O meu hábito, ao invés de ser uma acusação com relação aos outros, é, na verdade, uma acusação a mim mesmo. Porque eu lembro da minha miséria e recordo da minha vocação. Assim deve ser
todos os outros atos de virtude que nós possamos fazer. Então, não deixe que o demônio use um pretenso apelo à humildade para afastar você do caminho correto. Agora, você sabe muito bem que, além disto, existe a reação da pessoa que está se confrontando com você. Por que é que, por exemplo, um padre que não usa o clergyman ou a batina se sente tão incomodado por um padre que usa clergyman ou batina? Por exemplo, eu vou em reuniões com padres no Brasil inteiro, usando o meu clergyman ou a minha batina, e não me sinto minimamente constrangido e nem acusado e nem defraudado por nenhum padre que esteja lá em roupa civil. Por que é que ele se sente acusado pela minha batina, pelo meu clergyman? Porque exatamente ele sabe. Ou ele sabe que os fiéis sabem que ele poderia estar usando. Aliás, deveria estar usando. E por isso ele se sente desmascarado. Aqui que está a dificuldade psicológica disso tudo e por isso tanta agressividade. Não é? O fiel que na confissão chega e diz para o padre que fez jejum e o padre reage, ele está tocando na ferida do padre, provavelmente. Provavelmente, não posso julgar ninguém. Mas provavelmente o problema é que aquele padre não faz jejum. E o jejum daquele fiel é um tapa na ferida dele. E assim ele se sente acusado. É uma questão neurotizante. Mas a coisa não para por aí. Não somente ele se sente acusado pela pessoa virtuosa, como se faz de vítima. Não é? Se faz de vítima. Você está me acusando. Não é? Você acha que é melhor do que os outros? Na verdade, ele está dizendo, você acha que você é melhor do que eu. Não é? Você acha que você vai entrar no céu e eu não, digamos assim. Pois bem, se coloca num lugar de vítima. E isso também é típico da mentalidade revolucionária. Muitas pessoas, por exemplo, por causa do pecado original, todos nós podemos cair no vitimismo, de nos colocarmos na posição de vítima, mas é típico do revolucionário. Enquanto oprime os outros e enquanto usa o poder de forma descabida, se colocar na posição de vítima. Eu já vi isso acontecer muitas vezes.